Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica de hoje. Nós entraremos numa parte do conteúdo relacionada à penetração de ativos através da pele e para que a gente possa compreender as tecnologias de desenvolvimento de formas farmacêuticas aplicadas topicamente e de que forma essas formulações precisam ser desenvolvidas para permitir a ação do ativo. Nós precisamos ter um entendimento detalhado da anatomia e da fisiologia da pele. Então, nossa aula de hoje é a respeito da anatomofisiologia da pele, focada para um conteúdo posterior da semana que vem, em que a gente vai falar de penetração de ativos quando aplicados topicamente sobre a pele. Bom, pessoal, para que nós possamos, então, desenvolver adequadamente um produto que seja aplicado topicamente, a gente tem que compreender as propriedades de permeabilidade relacionadas à fisicoquímica e características da molécula do ativo, bem como a resistência que a pele irá oferecer, uma vez que ela é uma barreira física que impede a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos, né? Para que a gente possa desenvolver adequadamente um produto e para que ele atinja a sua eficácia terapêutica. O conhecimento da anatomia e da fisiologia cutânea é de extrema importância para profissionais que atuam no desenvolvimento de formas farmacêuticas tópicas, uma vez que a pele será o local de aplicação e ação desses produtos. Desta forma, o produto cosmético e ou dermatológico, ele terá sua eficácia aumentada se o desenvolvimento da formulação for baseada no local de ação em específico daquele ativo, diminuindo a sua toxicidade sistêmica, uma vez que os componentes da formulação devem ficar retidos na pele, não alcançando a corrente sanguínea. Então, na verdade, é o seguinte: os produtos, né, ditos cosméticos, que basicamente são aqueles de cobertura, né, como as maquiagens de um modo geral, filtro solar, esmaltes, né, que são aplicados na pele ou seus anexos, esses produtos de cobertura, eles no máximo devem chegar até a epiderme ou seus anexos. Ou seja, eles apenas serão capazes de penetrar a pele. Os cosmecêuticos, que são os cosméticos grau de risco 2, produtos dermatológicos ou dermocosméticos, eles devem não apenas atingir a epiderme, chegar até a derme, então eles não irão penetrar, eles irão permear a pele, tá? E os medicamentos, mesmo que aplicados de forma tópica, o objetivo deles é atingir a corrente sanguínea e exercer efeitos o quê? Sistêmicos. Então, o desenvolvimento da formulação depende do tipo de produto que eu queira utilizar. Lógico que produtos cosméticos e cosmecêuticos dermatológicos, o ideal é que eles não têm como objetivo alcançar a corrente sanguínea para que não ocorra ou não desenvolva toxicidade sistêmica. Agora, medicamentos, assim como aqueles géis transdérmicos, né? Eu, mesmo aplicando-os topicamente, o objetivo é que eles possam atingir a corrente sanguínea, tá? Então, tudo vai depender do tipo de produto que eu vou desenvolver. Cosméticos irão apenas penetrar, ou seja, chegar até a epiderme. Cosmecêuticos ou dermocosméticos chegarão até a derme, então é o que eu chamo de permeação, não apenas penetração. E quando o medicamento é aplicado topicamente, consegue atravessar todas as camadas da pele e chegar até a corrente sanguínea, aí eu digo que ele foi absorvido, ocorreu a absorção do ativo. Então, nós temos diferenças entre penetração, permeação e absorção. Hoje, a gente vê características da anatomofisiologia da pele, para que na próxima aula a gente aprofunde nessas características de penetração, permeação e absorção de ativos através da pele.
Então, a pele, pessoal, ela é considerada um órgão. Ela é o maior órgão do corpo humano. Por que que a pele é um órgão? Porque o conceito biológico de órgão é um conjunto de diferentes tecidos integrados para o desempenho de uma função no organismo. E a pele, ela é formada por diferentes tipos de tecidos. A gente tem tecido epitelial, diferentes tipos de tecido conjuntivo, como tecido conjuntivo frouxo, com tecido conjuntivo denso, e temos ainda um tipo especial de tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo. Então, a gente tem diferentes tipos de tecidos constituindo o órgão pele, que é o maior órgão do corpo humano. Forma uma superfície externa contínua ou tegmento do corpo, exercendo uma função de barreira física extremamente eficiente, que impermeabiliza a pele e impede a penetração de micro-organismos patogênicos e substâncias. A pele corresponde a 1,75 a 2 metros quadrados, de modo que 10 a 15% da nossa massa corporal ela é constituída de pele. É um órgão de revestimento complexo e heterogêneo, uma vez que nós temos diferentes tipos de tecido, basicamente epitelial, conjuntivo, frouxo, denso, e temos ainda o tecido adiposo, além dos anexos epidérmicos, como glândulas, folículo piloso, músculos eretores do pelo, tá? Funções que a pele desempenha para o organismo. Uma das principais é que a pele protege contra lesões mecânicas, químicas e térmicas, né? A pele, ela é constituída por um tecido queratinizado. Essa queratina impermeabiliza a pele, protegendo-a contra arranhões, pequenos ferimentos. Então, um objeto cortante, ele pode passar sobre a superfície da sua pele, mas essa queratina exerce uma proteção que, se não houver um aprofundamento, uma pressão maior para esse objeto cortante chegar até a derma, onde a gente tem vasos sanguíneos, você está protegido daquele arranhão ou daquele pequeno ferimento. Uma das principais barreiras é que a pele uma das principais funções é que a pele exerce uma função de barreira física contra a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos. A pele íntegra, sem que ela esteja lesionada ou escoriada, ferida, ela é uma barreira extremamente eficiente contra a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos. Até mesmo vírus, que são seres ultramicroscópicos, nem o microscópio óptico, a sua resolução permite a visualização de vírus, de tão pequeno que eles são, você depende de microscopia eletrônica, nem vírus conseguem penetrar sobre a pele íntegra, sem estar escoriada, lesionada ou então ferida, uma vez que a pele exerce uma barreira extremamente importante, uma vez que ela é constituída por tecido epitelial, pavimentoso, estratificado e queratinizado. É um tecido seco. A camada mais externa da pele, como a gente vai estudar hoje, ela é formada por um tecido morto, muito rico em queratina. E isso faz com que ela exerça uma importante função de barreira contra a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos. Quando a gente vai desenvolver uma formulação para ser aplicada topicamente, para que o ativo seja capaz de desempenhar, né, a sua atividade terapêutica no sítio de ação, a tecnologia de desenvolvimento daquela formulação deve levar em consideração a capacidade de transpor essas barreiras proporcionadas pela pele. A pele exerce a função de termorregulação, uma vez que o duto da glândula sudorípara libera na superfície da pele o suor, que é constituído, dentre outros componentes, por água. A água capta o calor da superfície da pele, tendendo a resfriá-la. Então, mediante a prática de atividade física intensa, o aumento da temperatura corporal, você tende a transpirar, a suar, e a água do suor capta o calor da superfície da pele, tendendo a resfriá-la. Uma vez que você tem um tecido queratinizado,
seco, que protege a pele, impermeabilizando contra arranhões e pequenos ferimentos, você acaba proporcionando também a capacidade dessa pele de impedir a perda de água e conservar os seus fluidos, uma vez que essa queratina exerce essa função de impermeabilização. A pele contém receptores sensoriais capazes de detectar diferentes tipos de estímulos que são enviados por meio desses receptores ao cérebro, e essas informações são ali processadas como um mecanismo de proteção mesmo, tá? Então você capta a pressão sobre a pele quando você encosta, por exemplo, num objeto pontiagudo, a diferença de superfícies muito frias ou muito quentes, e isso é um mecanismo protetor do organismo, porque se você não tivesse esses receptores sensoriais, você poderia não visualizar que a sua mão está sobre uma superfície quente, né? Ou então você está pressionando contra um objeto pontiagudo, e aí você tenderia até a ver a perca de partes, né? De membros sem que você sentisse dor. Então, a dor, na verdade, acaba sendo um mecanismo de proteção, por isso que você tem esses receptores sensoriais na superfície da pele. E uma função não muito discutida, mas que a pele tem descrita também na literatura como importância, é que ela é um grande reservatório de sangue. Quando você sofre um susto muito grande, né, ou mediante uma situação de estresse, as suas suprarrenais liberam adrenalina, que é um hormônio que prepara o organismo para reações de fuga e luta. Essa adrenalina, ela necessita de mobilizar uma quantidade maior de sangue para levar oxigênio e nutrientes para os músculos, né, para que você possa estar preparado para uma reação de fuga ou de luta ali. E por isso que nessas ocasiões, geralmente, você costuma dizer que fulano ficou branco de tanto susto. É porque os vasos sanguíneos da derme da pele armazenam uma grande quantidade de sangue. Até essa cor avermelhada, ruborizada, marmoreada da pele é reflexo da hemoglobina do sangue nos vasos sanguíneos da derme. Quando você leva um susto muito grande e diz que fulano até ficou branco, é porque você mobiliza parte desse sangue para os músculos, preparando o organismo para uma reação de fuga e luta. Porque você precisa de produzir uma maior quantidade de ATP nos músculos e você precisa de oxigênio para isso. E quem fornece o oxigênio é quem? É o sangue. Passado aquele período, de maneira gradativa, fala, fulano foi voltando à cor, né? Então, significa que o sangue ele vai estar retornando para os vasos sanguíneos da derme. Então, a pele é um excelente reservatório de sangue, tá? Bom, toda pele humana, ela possui basicamente a mesma estrutura. A gente tem dois tipos de pele. Uma pele que a gente chama de pele espessa ou pele glabra, tá? E a pele delgada ou pilificada. A pele espessa ou glabra é aquela encontrada na palma das mãos e planta dos pés. A principal característica desse tipo de pele é a ausência de folículos pilosos, tá? Não há presença de pelos nessa região. Se não há presença de pelos, não está associado ali o músculo eretor do pelo e nem glândulas sebáceas, tá? Nós temos apenas glândulas sudoríparas. Então, essa pele espessa é chamada de glabra, porque é uma pele que não apresenta pelos. Presente na palma das mãos e planta dos pés, possui apenas glândulas sudoríparas, mas nós não temos folículos pilosos, nós não temos músculo eretor do pelo e nós não temos glândulas sebáceas, tá? Apenas glândulas sudoríparas. A pele delgada ou pilificada é a pele do restante do corpo, com exceção da palma das mãos e planta dos pés. Essa pele, ela tem uma espessura menor, por isso que ela não é chamada de espessa. A gente vai estudar quando ver a epiderme, e eu relembro vocês que a gente tem uma camada a mais na epiderme, nessa pele espessa, na palma das mãos e planta dos pés, do que na pele delgada, tá? Cobre a maior parte do resto da pele do corpo, a pele delgada ou pelificada, e ela tem todos os anexos: glândulas sudoríparas, folículos pilosos, músculo eretor do pelo
e glândulas sebáceas, tá? Então, aqui a gente vai ter folículos pilosos, músculos eretores do pelo, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. É a pele delgada ou pelificada. Na pele, assim como em outros órgãos, como o intestino, por exemplo, a gente tem uma população de micro-organismos fazendo parte de uma microbiota cutânea normal, chamada de flora cutânea. Assim como no intestino, as bactérias exercem importante função para a manutenção do funcionamento deste órgão, a gente depende também dessa microbiota ou flora cutânea para a manutenção adequada das atividades e das funções da pele. A gente distingue basicamente dois tipos de flora cutânea ou microbiota da pele, que é basicamente constituída por bactérias e alguns tipos de fungos, leveduras, tá? A flora residente ou permanente é aquela comunidade, aquela população de bactérias e fungos que vivem permanentemente na pele como micro-organismos saprófagos, né? Se alimentando de matéria orgânica em decomposição, da queratina, né, esfoliada, ou da pele que está sofrendo a perca, né, de células da camada do extrato córneo, se alimentando também da água ali, do suor, alguns ácidos graxos, triglicerídeos, os componentes, né, que constituem o que a gente chama de manto lipídico, né, ou manto hidrolipídico, ou substâncias que constituem a superfície da pele. Então, são micro-organismos que alimentam, né, dessa matéria orgânica, e eles tendem a não serem patogênicos. Podem vir a se tornar devido a algumas condições. Então, por exemplo, uma das bactérias que fazem parte dessa flora residente ou permanente é a Propionibacterium acnes. Todos nós temos essa bactéria como constituinte da flora residente ou permanente. Mas não é toda pessoa que é capaz de desenvolver uma infecção de pele do tipo acne, né? Ou formação de comedões, por exemplo. Devido a certas condições, hiperatividade da glândula sebácea, né? Associado a uma hiperqueratinização folicular, você tem uma dificuldade de extrusão, de extravasamento do sebo das glândulas sebáceas. E com isso, você tem um acúmulo dessa secreção que essa bactéria utiliza como alimento, aí ela se multiplica de maneira desordenada, ela é altamente quimiotática, ela traz células do sistema imune que vão fagocitar aquela bactéria, e ali a fagocitose dessas bactérias, juntamente com os restos de toxinas e de células e glóbulos brancos, vão gerar a formação de um pus, aquela espinha interna altamente dolorosa, né, de bordas ou conteúdo elevado, que é o que a gente chama de comedão, e desenvolve uma infecção. A acne é uma infecção, né, bacteriana. Às vezes algum fungo também pode estar associado, que é o Ptyrosporum ovale, mas a maioria das vezes é a Propionibacterium acnes, que é uma bactéria da flora residente ou permanente, mas como característica dessa flora, normalmente eles não são patogênicos. Mas, devido a certas condições, por exemplo, uma desregulação da unidade pilosebácea, né, uma hiperatividade da glândula sebácea relacionada a uma hiperqueratinização folicular que obstrui o duto da glândula sebácea, o acúmulo desse sebo, dessa secreção lipídica, propicia a proliferação dessa bactéria, porque fornece muito alimento para ela, e aí ela vem a se tornar, nesse caso, por exemplo, patogênica, né? A flora transitória ou patogênica é aquela que ela não é residente, ela não é encontrada permanentemente na superfície da pele. A presença dela ocorre de maneira temporária e acidental, tá? São resultantes da exposição da pele a situações cotidianas. São hóspedes acidentais da pele, a sua sobrevivência sobre o território cutâneo é fraca e temporária. Por isso que é importante que os micro-organismos constituintes da flora residente ou permanente
possam estar ali presentes como saprófitos na superfície da pele para não abrir espaço para a proliferação ou a colonização da superfície da pele por micro-organismos do tipo flora transitória ou patogênica. Bom, exemplos de micro-organismos que fazem parte da flora residente ou permanente. A gente tem as propionibactérias, como a Propionibacterium acnes, que eu falei para vocês, que é da flora residente, pode se tornar patogênica mediante uma desregulação da unidade pilosebácea, né? Estafilococcus e alguns tipos de leveduras, tá? Como exemplos de micro-organismos da flora transitória ou patogênica, nós temos os Streptococcus, Staphylococcus dourados, que é o Staphylococcus aureus, da espécie, né, Staphylococcus aureus, e alguns outros tipos de leveduras, né? O Staphylococcus aureus, hoje, a gente tem, assim, umas variedades de cepas altamente resistentes a diferentes tipos de antibióticos, e por isso, quando se tem alguma queimadura de pele, o primeiro a primeira alternativa a se buscar, né, o primeiro cuidado que se toma é aplicar uma pomada com sulfadiazina de prata, que na verdade não é para cicatrização nem nada. A sulfadiazina de prata ela é um antibacteriano, ela é um antibiótico, para evitar que bactérias da própria flora residente permanente ou da patogênica que eventualmente estejam na pele possam atingir a circulação sistêmica e causar uma infecção. Tá? O Staphylococcus aureus hoje tem muitas cepas resistentes pertencentes a essa espécie. Tá? Por isso que uma das primeiras medidas a serem tomadas em casos de queimaduras de pele é a aplicação da pomada com sulfadiazina de prata. É muito importante que você não remova as bactérias da flora residente ou permanente, porque elas serão essenciais para impedir que a pele seja colonizada pela flora transitória ou patogênica. Tá? Então, a competição entre os micro-organismos resistentes e os transitórios permite uma proteção relativa contra os micro-organismos da flora transitória ou patogênica. Tá? Então, é primordial conservar a flora cutânea resistente em bom estado, garantindo maior proteção contra a inoculação de micro-organismos patogênicos. Por isso que o uso constante de sabonetes antibacterianos que contenham ativos, né, que diminuem a quantidade, né, de micro-organismos da flora residente ou permanente, você acaba criando condições para que bactérias da flora transitória ou patogênica possam contaminar a superfície da pele. Por isso que não é indicado o uso cotidiano de sabonetes antibacterianos. Sabonetes, né, vaginais íntimos também, que diminuem na região vaginal, os lactobacilos de Duoderline, né, são bactérias que fermentam a glicose, propiciando um ambiente ácido que impede a proliferação de outras bactérias. Mas se você faz o uso de sabonete vaginal íntimo antibacteriano constantemente, isso diminui essa flora da microbiota vaginal normal e propicia condições para a proliferação de bactérias patogênicas ali no lugar. A superfície da pele, ela mantém a sua hidratação graças a uma emulsão constituída por água e óleo, chamada de filme ou manto hidrolipídico. Então, o filme ou manto hidrolipídico é uma emulsão do tipo água em óleo, que recobre a camada córnea, ou extrato córneo, que é a camada mais externa da pele, por processos de oclusão e umectação, mantém a hidratação da pele. Tá? É uma emulsão do tipo água em óleo, porque eu tenho, como constituintes dessa emulsão na fase aquosa, o suor e seus sais e alguns outros tipos de componentes constituindo a fase aquosa e a secreção lipídica ou sebo eliminado pelas glândulas sebáceas. A água do suor com a secreção lipídica do sebo, né, liberado pelas glândulas sebáceas, acabam formando esse manto hidrolipídico ou filme hidrolipídico como a emulsão do tipo água em óleo e que é importantíssimo para manter a hidratação da pele. Tá?
Só as glândulas sudoríparas não seriam suficientes para manter a hidratação da pele, porque a água ela é capaz de evaporar. Eu tenho que ter ali uma secreção lipídica que forme um filme oclusivo para reter um pouco dessa água. Por isso que no uso de isotretinoína, Roacutan, de forma sistêmica, leva a um extremo ressecamento da pele, porque você causa um atrofiamento do duto da glândula sebácea. Você diminui muito a liberação da secreção lipídica da glândula sebácea, que para a acne é importante, mas a secreção lipídica é também importante para manter a hidratação da pele, tá? De que esse filme ou manto hidrolipídico é constituído? Ele possui queratina, né, proveniente da desintegração dos queratinócitos, que são células presentes naquela camada ou extrato córneo. Então ali a gente tem queratinócitos, ali a gente tem melanócitos, né? Mas os queratinócitos é que são os responsáveis pela produção dessa proteína, que impermeabiliza a pele, protegendo-a contra arranhões, pequenos ferimentos, serve de alimento para as bactérias da flora residente ou permanente, né, saprófita. Um cimento intercelular, né, formado por colesterol, ceramidas, que é uma molécula, né, constituída por um álcool graxo, que é a esfingosina, unido a um ácido graxo de cadeia longa por uma função amida, daí ceramida, tá? Tem uma constituição semelhante a ceras, mas com uma função amida, unindo a esfingosina, que é um álcool graxo, a um ácido graxo de cadeia longa. Ácidos graxos livres, triglicerídeos, né? Então, esse cimento intercelular é a parte lipídica, basicamente, do manto hidrolipídico. Componentes do fator de hidratação natural, como a ureia, que é altamente hidratante, ácido lático, ácido pilirridônico carboxílico e a parte aquosa ou hidrofílica do manto hidrolipídico, que é constituído pela secreção sudoral, água e minerais, como cloreto de sódio, cloreto de potássio e alguns minerais do tipo cálcio e magnésio. Então, o filme ou manto hidrolipídico, ele contém uma fase aquosa, né, hidrofílica, constituída pela secreção sudoral, e a parte lipídica, formada pelo cimento intercelular, basicamente, né, e além disso a gente tem queratina, né, como uma proteína, e alguns outros componentes, como ácido lático, ureia, ácido pirrolidônico carboxílico, que também são moléculas com alta capacidade de umectação e hidratação. Funções do filme ou manto hidrolipídico, né? Manter a hidratação da camada córnea, graças à presença dos componentes do fator de hidratação natural, que são esses aqui, além da água, né? E da secreção lipídica, que forma um filme oclusivo na superfície da pele, retendo a água entre esse manto hidrolipídico e a pele, e, consequentemente, mantendo a sua hidratação. Manter a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos. Então, a gente tem um pH ligeiramente ácido na superfície da pele, o que impede que micro-organismos mais sensíveis à acidez possam colonizar a superfície da pele. Desempenha uma importante função de barreira contra agressões externas, porque por mais que a pele tenha a capacidade de exercer de maneira eficiente essa impermeabilização e atuar como uma barreira física para a penetração de substâncias, se ela não estiver adequadamente hidratada pelo filme ou manto hidrolipídico, muito ressecada, ela pode se ferir, escoriar, lesionar facilmente, e essa função de barreira acaba não sendo exercida de maneira eficiente. Tanto é que quando, novamente, sobre o uso de Roacutan, que você diminui muito a hidratação da pele, a pele fica altamente sensível, ela é capaz de ferir, né, escoriar com muita facilidade. E esse filme é o manto hidrolipídico, constituído por proteínas, como queratina, diversos tipos de secreções lipídicas, como colesterol, ceramida, triglicerídeos, ácidos graxos, água, minerais, servem de alimento para manter a microbiota ou flora cutânea, né? Que acaba defendendo a pele contra micro-organismos da flora patogênica ou transitória.
A pele, como o maior órgão do corpo humano e sendo constituída por diferentes tipos de tecidos, uma vez que ela tem uma composição heterogênea e complexa, porque além dos tecidos ela ainda apresenta anexos, ela basicamente é formada por uma camada mais externa, né? A porção mais externa da pele, né? Porque na verdade só essa região é formada por várias camadas. A camada ou parte mais externa da pele é a epiderme, a porção ali intermediária é a derme, e a porção mais profunda da pele é a hipoderme ou tecido subcutâneo. A epiderme basicamente constituída por tecido epitelial, tá? A camada mais externa da epiderme é a camada ou estrato córneo, que é uma camada de células mortas. A derme, que é basicamente constituída por tecido conjuntivo, né? Células do tipo fibroblastos, vasos sanguíneos e diversos anexos, glândula sebácea, folículo piloso, músculo edetor do pelo, glândula sudorípara, tá? E o tecido subcutâneo ou hipoderme, né? Que é formada por tecido adiposo, onde há o acúmulo de moléculas de gordura, tá? A epiderme, em um corte histológico observada ao microscópio óptico, né, ela permite evidenciar que ela é um tecido estratificado, ou seja, formado por várias camadas de células. Tá? É um tecido pavimentoso, estratificado, queratinizado. Tá? É um tecido seco, por isso que a pele exerce essa função de barreira física de maneira altamente eficiente. Abaixo das camadas da epiderme, você tem o tecido conjuntivo, né, constituinte da derme, que é a camada intermediária da pele. Essa epiderme tem como camada mais externa o estrato córneo, mas ela é subdividida em 4 ou 5 subcamadas, dependendo da região da pele, tá? Que a gente vai estudar cada uma delas. Então, nós temos como tecido constituinte da pele, né, a classificação histológica é tecido pavimentoso, que as células são achatadas no formato de ladrilho, estratificado, porque ela é formada por várias camadas, vários estratos, queratinizado. Tem muita presença de queratina, é um tecido seco, tá? Ao contrário das mucosas. Pensa numa mucosa vaginal, na mucosa bucal. As mucosas são epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Ele é úmido, tá? Por isso que as mucosas, elas são muito menos eficientes para evitar a penetração de micro-organismos patogênicos e substâncias do que a pele. Então, a epiderme é subdividida em até 5 camadas ou estratos. Daí, epitélio estratificado, tá? E quais seriam essas 5 subcamadas? Então, da camada mais interna para a mais externa, que essa aqui é a camada mais externa da pele, da epiderme, né? Que a derme só estaria aqui, nós temos a camada basal ou camada germinativa, tá? Aqui tá da parte superior para inferior. Então vamos lá. A camada superior é o estrato córneo ou camada córnea, formada por células mortas altamente ricas em queratina. Abaixo dela você tem uma camadinha, né, pequena, que é uma camada de transição, chamada de estrato lúcido ou de transição entre o estrato córneo e o próximo, que é chamado de extrato granuloso. Extrato granuloso porque aqui as células são repletas de grânulos de queratina, tá? Aqui você tem a camada malpighiana ou espinhosa e, por último, a camada basal ou germinativa, ou extrato basal. Então, o fluxo de renovação de células da pele ocorre do extrato basal em direção ao extrato córneo. Então, aqui o extrato basal, ou camada germinativa, ele é formado por células com alta capacidade de divisão celular. Basicamente, quem? Queratinócitos, com grande capacidade de produção de queratina, e também os melanócitos, que são essas células que têm essas ramificações aqui, produzindo melanina e dando a cor, né, a coloração característica à pele. A proporção, basicamente, é de 36 queratinócitos para 1 melanócito. E temos ainda uma célula sensorial, né, chamada de célula de Merkel,
que é aquela célula capaz de captar os estímulos e levar as informações para o cérebro para que possa ser processada. Estímulos do tipo calor, frio, tato, né? A superfície das regiões que são tateadas. Depois vem o estrato espinhoso ou camada malpighiana, que tem como importância manter a coesão entre as células da epiderme. O estrato granuloso, que é quando esses queratinócitos estarão com o seu citoplasma repleto de moléculas de queratina. Essas moléculas de queratina, elas passam, de acordo com que elas vão caminhando em direção ao extrato córneo, a ocupar todo o citoplasma dessa célula. Essas células passam a perder todos os componentes celulares, inclusive o núcleo, e quando elas chegam à camada córnea, elas estão mortas. Elas passam elas vão progressivamente adquirindo um formato achatado, mortas e repletas de queratina no seu interior, porque essa camada é que impermeabiliza a pele e a protege contra arranhões e pequenos ferimentos, tá? Lembra que eu falei para vocês que a palma das mãos e planta dos pés era chamada de pele espessa ou glabra, aquela sem pelos? É porque ela é a única pele que tem o extrato lúcido, tá? O extrato lúcido não está presente na pele delgada ou pelificada. Só está presente na palma das mãos e planta dos pés. Então, essa superfície da pele ela vai sendo constantemente renovada, porque você perde cerca de 6 a 14 gramas de pele a partir do extrato córneo, e de acordo com que essa pele é perdida, né, de acordo com que você vai ter na descamação dela, porque essas células têm um formato de escama e achatada, as células da camada basal ou germinativa vão se multiplicando e migrando em direção ao extrato córneo para repor essas células que estão sendo perdidas, tá? Quando essa camada ou extrato córneo está muito espessa, você geralmente usa um esfoliante, um abrasivo, para estimular a renovação da pele naquele local, porque pode ser que ela fique muito espessa, tá? Mas normalmente, né, e de maneira espontânea, você tende a perder 6 a 14 gramas de pele do extrato córneo por dia, que vão sendo repostas pela multiplicação de queratinócitos e melanócitos da camada basal, que vão migrando em um fluxo, né, contínuo em direção ao extrato córneo, em que as células, quando chegam próximas ao extrato córneo, estão com o seu citoplasma repleto de grânulos de queratina. Essas células vão perdendo seus componentes celulares, seu núcleo, de modo que quando ela chega na superfície da pele, o extrato córneo, elas vão se achatando gradativamente e o seu citoplasma está repleto de queratina, células mortas, que protege a pele contra arranhões, pequenos ferimentos, impermeabilizando. Aqui, a representação das 5 camadas ou dos 5 estratos constituintes dessa epiderme, né? Depois da derme, você tem a camada basal ou germinativa, as células com alta capacidade de divisão celular para repor as células do extrato córneo que são perdidas. São células do tipo melanócitos e células do tipo melanócitos e queratinócitos, né? Mas são 36 queratinócitos para cada um melanócito. A camada espinhosa ou malpighiana, que mantém a coesão das células da epiderme. A camada granulosa, repleta de células com grânulos de queratina no seu interior. Aqui elas passam a perder os componentes celulares, núcleo, organelas, passam pelo extrato lúcido ou camada de transição, apenas na pele espessa ou glabra, que é da palma das mãos e planta dos pés. Quando você chega no extrato córneo, né, essas células estão mortas, achatadas, daí pavimentoso, tem um formato de ladrilho, repletas de queratina no seu citoplasma, protegendo a pele contra arranhões e pequenos ferimentos. As células mortas do extrato córneo vão sendo diariamente perdidas para o meio externo e elas vão sendo repostas pela multiplicação das células da camada basal ou germinativa. Então, pessoal, a camada basal ou germinativa, ela fica apoiada sobre uma camada proteica, que não é celular, chamada de lâmina ou membrana basal, e após ela é que vem a derme. Então, aqui você tem a derme, e aí a primeira camada e mais profunda da epiderme é a camada basal ou germinativa. Aqui você tem 36 queratinócitos para cada
um melanócito. Essas células são dotadas de alta capacidade de divisão celular, que são elas que vão repor as células da camada córnea ou extrato córneo, tá? Aqui também você tem células sensoriais, do tipo células de Merkel, que captam estímulos sensoriais e levam essas informações para o cérebro para ser processada, né? É a camada mais profunda, fica repousada sobre a derme. Entre a derme e a camada basal, você tem a lâmina basal ou membrana basal, que é uma camada de proteínas. Ela tem células com alta capacidade de divisão celular, que estão passando por sucessivas mitoses, né, para repor as células do extrato córneo que vão sendo perdidas, que as células do extrato córneo são células mortas, né? Você tem 36 queratinócitos na camada basal ou germinativa, para cada um que melanócito. Então, é bem mais queratinócito do que melanócito. Função dos queratinócitos: sintetizar, produzir em grande quantidade de queratina. Melanócito, melanina, que dá a cor à pele, tá? As células de Merkel, que são essas aqui, as células de Merkel, são células sensoriais. Estão ali presentes para captar estímulos e levar para processamento no cérebro, dizendo se é calor, frio, né, e etc. Tá? Só fazendo um adendo, pessoal, o laser de CO2 fracionado é um laser que, ao incidir na epiderme, ele estimula essa renovação da pele em um intervalo de tempo menor. Em média, a cada 20 ou 30 dias, toda a superfície da sua pele, todo o seu extrato córneo, ele é renovado e substituído por células da camada basal germinativa. Esse laser de CO2 fracionado, ele causa um processo inflamatório que força uma reorganização de fibras elásticas e colágenas, e a pele acaba se renovando em um intervalo de tempo bem menor, em uma semana, 7 dias, tá? E isso tende a fazer com que essa renovação celular você diminua cicatrizes de acne, e isso contribui também para o rejuvenescimento, tá? Em caso de rugas, né? Ou linhas de expressão menos profundas, tá certo? Após a camada basal ou extrato basal germinativa, que é a camada mais profunda da epiderme, você tem a camada espinhosa ou malpighiana, que é essa aqui. A camada espinhosa ou malpighiana, ela não tem assim funções muito cruciais para a epiderme. Ela mantém apenas a coesão, a junção, a justaposição entre essas células e uma certa resistência ao atrito. Depois que elas saem da camada espinhosa, na camada granulosa, os queratinócitos estarão com o seu citoplasma repleto de grânulos de queratina de maneira gradativa, em que eles estão migrando em direção à camada ou extrato córneo, tá? Na camada granulosa, as células, por terem uma quantidade de grânulos de queratina muito elevada, eles passam a perder parte de seus conteúdos celulares, as organelas, o núcleo, tá? Até que você chega na camada de transição, ou extrato lúcido, que é uma camada que, como eu disse para vocês, só está presente na pele espessa ou glabra, que é a da palma das mãos e da planta dos pés. Então, camada espinhosa ou malpighiana, granulosa e a de transição são as camadas intermediárias da pele. A basal é a mais profunda e o extrato córneo é a mais externa, tá? Entre essas células das camadas intermediárias, espinhosa, granulosa e de transição, você encontra células de Langerhans, que são células com função imunitária. Elas vão estar ali fazendo uma varredura da pele, encontrando antígenos, substâncias estranhas, micro-organismos patogênicos, tá? Apresentando antígenos para macrófagos, para que eles possam ser fagocitados, e também para linfócitos, estimulando a produção de anticorpos. E a camada mais externa, que se encontra na superfície da pele, é a camada ou extrato córneo, que é extremamente importante, que é uma camada de células mortas, que é proveniente da multiplicação de células da camada basal, só que de acordo com que essas células vão se multiplicando e migrando em direção ao extrato córneo, elas vão se achatando, adquirindo um formato
pavimentoso, né? Ou em formato de escamas. E como o citoplasma dessas células, por exemplo, na camada granulosa, já estão repletos de queratina, essas células morrem, perdem os seus componentes celulares e passam apenas a serem constituídas por uma grande quantidade de queratina, exercendo a importante função de impermeabilizar a pele, proteger contra arranhões e pequenos ferimentos, e também exercendo uma barreira física altamente eficiente contra a penetração de micro-organismos patogênicos e substâncias, né? Essas células são achatadas, por isso elas são chamadas de células pavimentosas, elas têm um formato de ladrilho, mortas, sem organelas e componentes celulares, né? Sem o núcleo. A importância é que elas sejam altamente ricas em queratina, né? A gente perde em cerca de 6 a 14 gramas de células mortas dessa camada por dia, por isso que as células da camada basal têm que estar em constante multiplicação celular para repor essas células da camada córnea, tá? E a principal função dessa região é atuar como impermeabilizante e como uma barreira física que impeça a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos, tá? Abaixo da epiderme, constituída por essas 4 ou 5 camadas, dependendo da região da pele, a gente tem a derme. A derme, ela tem uma constituição altamente complexa, basicamente por tecido conjuntivo e diversos outros tipos de anexos, né? Do tipo folículo piloso, músculo eretor do pelo, glândula sebácea, tá? Glândulas sudoríparas, né? Nós temos terminações nervosas, células do tipo fibroblastos e fibras proteicas que dão tônus, sustentação, elasticidade para a pele, como colágeno, tá? Ele está presente aqui, as fibras elásticas, né? Então, logo após a camada basal ou germinativa, que está apoiada sobre a lâmina basal, você já tem a derme, que é uma camada intermediária da pele. Ela é mais profunda do que a epiderme. A epiderme é um tecido avascular, ela não tem vasos sanguíneos, tá? Quando você tem algum corte na pele, isso significa que o objeto ele conseguiu chegar até a derme, porque é na derme que a gente encontra vasos sanguíneos, tá? Os tecidos constituintes da derme são basicamente tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso não modelado. Então, num corte histológico da derme, a camada mais superficial da derme é a camada papilar, que é formada por tecido conjuntivo frouxo. Aí logo abaixo vem a camada reticular, que é formada por tecido conjuntivo denso, não modelado. E aí você chega na hipoderme ou tecido subcutâneo, tá? Então é como se você tivesse aqui, ó. A primeira porção da derme é a camada papilar da derme, formada por tecido conjuntivo frouxo. E essa segunda camada aqui, mais profunda da derme, formada por tecido conjuntivo denso não modelado, é o que a gente chama de camada reticular da derme. E aí depois da camada reticular já vem o tecido subcutâneo, né, ou hipoderme. Então, pessoal, essa derme ela é altamente complexa, né? Ela tem como células desses tecidos conjuntivos os fibroblastos, que vão produzir as fibras colágenas, elásticas, reticulares, tá? Uma substância fundamental amorfa, que dá uma consistência meio que gelatinosa, tá? Para a derme. Quem produz essa substância fundamental amorfa são os fibroblastos. E essa substância fundamental amorfa é uma mistura complexa, altamente diversificada, constituída por macromoléculas aniônicas do tipo glicosaminoglicanos, proteoglicanos, né? E glicoproteínas multiadesivas do tipo laminina e fibronectina. Então você tem ali cadeias de peptídeos unidos a açúcares, tá? Os fibroblastos, né, além de produzir a substância fundamental amorfa, eles produzem fibras colágenas e elásticas que dão tônus, sustentação para a pele e elasticidade.
As fibras colágenas e elásticas são muito importantes para o aspecto jovial da pele. E só fazendo um adendo, a exposição ao sol causa envelhecimento precoce, porque o sol induz a produção de enzimas do tipo colagenase e elastase, que levam à degradação de fibras colágenas e elásticas. Se você diminuir fibras colágenas e elásticas na pele, você diminui o tônus, a sustentação da pele e a elasticidade da pele, contribuindo para o envelhecimento. Por isso que a exposição à luz solar causa envelhecimento precoce, por isso a importância do uso do filtro solar, né? Com filtros solares químicos ou físicos que diminuem o efeito da radiação ultravioleta. Nós vimos que na derme nós temos também vasos sanguíneos, né? Diversos tipos de glândula, glândula sebácea, glândula sudorípara, terminações nervosas, músculo edetor do pelo, folículo piloso. Aqui um esquema de um corte histológico de pele, né? Mostrando a epiderme constituída basicamente por aquelas 5 subcamadas, né? Então, apoiadas na lâmina basal, você tem a camada basal ou germinativa, que além de queratinócitos, tem melanócitos, mas são 36 queratinócitos para cada um melanócito, que são essas células ramificadas que produzem melanina, que dá cor à pele, né? A camada espinhosa ou malpighiana, que dá coesão entre as células da epiderme e protege contra o atrito. A camada granulosa, onde as células já estão repletas de grânulos de queratina, após uma multiplicação muito intensa por mitose na camada basal ou germinativa, né? Você tem ainda o extrato lúcido ou extrato de transição na pele espessa ou glabra e a camada córnea. A camada córnea é formada por células achatadas, mortas, ricas em queratina, né? E que se descama ali, em média, 6 a 14 gramas diariamente. Por isso que tem que ser reposta pelas células da camada basal germinativa. Aqui nós teríamos a derme. A primeira porção da derme seria aquela camada papilar, formada por tecido conjuntivo frouxo, e a outra camada reticular, formada por tecido conjuntivo denso não modelado, né? Ali a gente tem como células os fibroblastos, que produzem a substância fundamental ou amorfa, e as fibras proteicas, as fibras colágenas, que são grossas e resistentes, que se distende pouco quando tensionada, e tem uma alta capacidade de proporcionar sustentação em tônus para a pele. Nós temos as fibras elásticas, que são menos espessas, né? Tem um diâmetro menor do que as fibras colágenas, estão mais relacionadas à elasticidade da pele. E você tem ainda as chamadas fibras reticulares, que formam um traçado firme, unindo as células da derme, as células do tecido conjuntivo, à epiderme e ao tecido subcutâneo, né? O tecido subcutâneo é repleto de adipócitos com vacúolos responsáveis pelo armazenamento de moléculas de gordura. A derme tem como anexos, como um de seus anexos, né, associado geralmente ao folículo piloso, a glândula sebácea, né? Essa glândula sebácea produz um sebo, uma secreção lipídica que é responsável pela porção, né, oleosa do manto hidrolipídico. Essa secreção sebácea é uma glândula do tipo holócrina, né? Ela contém uma mistura de triglicerídeos e colesterol do tipo cera, e ela é uma glândula holócrina porque a glândula sebácea, ela libera parte do seu conteúdo celular juntamente com a secreção sebácea, tá? Funciona como agente protetor e mantém a textura da pele e a flexibilidade do cabelo, né?
Essa secreção lipídica, quando eliminada sobre a superfície da pele, ela acaba exercendo um efeito oclusivo que é capaz de reter parte da água entre a camada do manto hidrolipídico e a pele, mantendo hidratação, e tem uma ação filmógena também. Ela vai se deslocar ao longo do pelo ou do cabelo, né, no couro cabeludo, e ela tende a escorrer até as pontas, impedindo a evaporação da camada hidratante natural. Além de glândulas sudoríparas, na derme a gente tem como anexo as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, desculpa, além das glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, né? As glândulas sudoríparas são as responsáveis pela eliminação da secreção aquosa do manto hidrolipídico, né? Essas glândulas sudoríparas, elas basicamente são de dois tipos: as écrinas e as apócrinas. A apócrina, pessoal, é aquela glândula sebácea que está associada. A apócrina é aquela glândula sudorípara que está associada a uma glândula sebácea. A glândula sudorípara écrina, não. Então, aquele suor aquoso, formado por água e substâncias dissolvidas, límpido, né? Bastante fluido, é a glândula sudorípara écrina. Agora, a glândula sudorípara apócrina, além de água, minerais, ela vai liberar ácidos graxos e proteínas, porque ela está associada a uma glândula sebácea. Qualquer tipo de suor, ele é inodoro, ele não tem cheiro. Ele adquire odor após ser metabolizado por bactérias da flora cutânea, e os metabólitos, né, gerados a partir da degradação dessas substâncias é que geralmente são ácidos voláteis de odor desagradável. O suor écrino, ele geralmente, mesmo após ser utilizado como, né, alimento pelas bactérias, ele não gera odor, porque basicamente ele é uma secreção límpida formada por água e alguns tipos de minerais. Agora, a glândula apócrina, aí ela sim, é uma glândula sudorípara que, além de água, fornece proteínas, ácidos graxos, que após ser metabolizado por bactérias, são capazes de gerar odor, tá? Essas glândulas apócrinas, geralmente, elas estão presentes na virilha, no conduto externo auditivo, nas axilas, né? Ao redor ali da região das glândulas mamárias, tá? Então, por isso que geralmente essas regiões é que requerem o uso de antitranspirantes, de desodorantes, né, que vão exercer ali um efeito paliativo na geração desses odores. Então, olha lá, as glândulas écrinas, que são aquelas glândulas sudoríparas que não estão associadas às glândulas sebáceas, elas geralmente eliminam uma secreção límpida formada por água e minerais, né, e alguns tipos de sais que tendem a não gerar odor quando metabolizados por bactérias, né? É a glândula écrina, seria essa aqui. Aquela que não está associada a uma glândula sebácea, tá? Agora, as glândulas apócrinas que estão associadas à glândula sebácea, além de água e minerais, ela vai liberar, né, alguns tipos de proteínas, ácidos graxos, que ao ser metabolizado por bactéria, pode gerar ácidos voláteis de odor desagradável, tá? Geralmente você encontra essas glândulas nas axilas, né, e nas regiões urogenitais. Nenhum dos tipos de suor gera odor, tá? Eles não possuem odores, mas ele pode se tornar fétido após a degradação por bactérias da pele. O écrino, geralmente, nem após essa degradação gera odor, não, tá? A secreção sudorípara ocorre, né, por estímulo térmico do sistema nervoso autônomo. Então, quando o aumento da temperatura corporal, você transpira sem ter o controle sobre isso, para que você possa resfriar a superfície da pele, tá? Fatores emocionais também estão relacionados, né? Quando você está submetido a situações de estresse e por nervos adrenérgicos, ou seja, está associado à liberação de adrenalina, né? É um suor adrenérgico que a gente fala, quando ligado a esses fatores emocionais, quando você é exposto a alguma situação estressante. E
A liberação de hormônios também, a glândula possui alguns receptores que, na presença desses hormônios, ela aumenta a transpiração. Por isso que, geralmente, o uso de desodorantes, antitranspirantes, né, ocorre a partir da adolescência, onde você tem um boom na produção desses hormônios androgênicos. E a camada mais interna da pele é o tecido subcutâneo ou hipoderme, né? Que é um tecido constituído por células adiposas ou adipócitos repletos de vacúolos armazenando gordura no seu interior, né? A espessura dessa camada é muito variável de indivíduo para indivíduo, porque vai depender de fatores genéticos, do metabolismo, dos hábitos de vida do indivíduo, se a alimentação é balanceada, equilibrada, se há uma prática de atividade física, né? E de acordo com a necessidade de uso dessa camada adiposa, você vai ter um maior ou menor volume em relação a ela. Suas principais funções são reserva de gorduras, que é uma reserva energética, né? Porque o que o organismo gosta de utilizar para a produção de energia de ATP são os carboidratos. Na falta do carboidrato é que você vai utilizar essa reserva de gordura, né? Por isso que a maioria das dietas vão restringir pães, massas, os cereais, doces, né? As farinhas, porque isso é tudo carboidrato e é o que o organismo gosta de utilizar para produzir energia. A gente só usa gordura na falta do carboidrato, né? Porque a gordura, ela gera muitos metabólitos intermediários no processo de fosforilação oxidativa que o carboidrato não gera, tá? A gente reserva gordura porque a gordura não tem afinidade pela água e ao contrário de carboidratos, açúcares, que tem muitos grupos hidroxila, se você armazenar açúcar, carboidrato como reserva energética, você reteria muito líquido. Por isso que você geralmente reserva a gordura, tá? E se você reserva a gordura, ela tem uma função energética, né? Na falta do carboidrato, o organismo usa as suas estoques de gordura. Ela exerce uma função de termorregulação. O tecido adiposo é um isolante térmico. Por isso que os animais que vivem nos extremos trópicos, focas, leões marinhos, pinguins, ursos polares, são acolchoados com uma grossa camada de gordura. Eles não morrem por hipotermia, os seus tecidos internos, apesar da temperatura externa estar muito abaixo de 0 graus, porque o tecido adiposo ele retém calor no interior do corpo. E uma função mecânica também, porque esse tecido adiposo acaba amortecendo, né, impactos que eventualmente possam atingir a pele. Bom, pessoal, a aula de hoje sobre a anatomofisiologia da pele é para que ela forneça informações importantes para a penetração e o estudo de permeação de ativos na pele, que é o conteúdo que nós iremos trabalhar na aula da semana que vem. A penetração de ativos na pele pode ocorrer pelas células da camada córnea, do extrato córneo, que é a via que a gente chama de transepidérmica, passando por entre as células, que é a via intercelular, ou por dentro das células, que é a via intracelular, ou via anexos cutâneos, do tipo transfolicular, que é via folículos pilosos, ou transglandular, que é via glândulas sudoríparas, tá? Se nós tivermos a aplicação tópica de uma determinada formulação e o ativo seja capaz de atingir apenas a epiderme, ele fique retido a epiderme, que basicamente é o caso dos cosméticos, você diz que houve penetração. Se esse ativo for capaz de atravessar as barreiras da epiderme e chegar até a derme, a gente diz que houve permeação. É o caso dos dermocosméticos ou cosmecêuticos, que são capazes de afetar a estrutura e a atividade da pele. E os medicamentos transdérmicos, né, que são aqueles que aplicados topicamente atravessam todas as camadas da epiderme, chegam na derme e conseguem atingir a circulação, exercendo efeitos sistêmicos, a gente diz que houve absorção. Então, penetração, permeação e absorção de ativos na pele
conteúdo da aula da semana que vem. Existem alguns produtos em específico destinados a serem aplicados topicamente para limpeza, higienização e hidratação da pele, que são os chamados sabonetes, né? Os tônicos, os responsáveis pela esfoliação da pele, né? Os esfoliantes, ou nós temos também ainda aqueles que diminuem a atividade da glândula sebácea, que são os adstringentes, os abrasivos e etc. Tá? Os sabonetes exercem para a pele a função que os shampoos desempenham para o couro cabeludo, que é limpeza, higienização, detergência, tá? Os sabonetes, eles são constituídos por moléculas do tipo tensoativos, por isso que se diz que são moléculas detergentes, né? Porque um detergente ele tem uma cauda graxa e uma cabeça polar, que tem afinidade pela água e a cauda graxa por gordura, por isso que o detergente é capaz de promover uma limpeza bem mais eficiente do que a água pura, né? Os sabonetes, eles também serão constituídos por tensoativos, que terão uma cabeça polar, que vão ter afinidade pela água, e uma cauda graxa, que vai se ligar a componentes lipídicos da superfície da pele, os triglicerídeos, o colesterol, os ácidos graxos, as ceramidas, né? A parte polar vai se ligar à água e a minerais, e juntamente com o enxágue, a molécula do tensoativo do sabonete vai arrastar isso, proporcionando uma limpeza e higienização da superfície da pele. Os sabonetes têm como características, no caso dos líquidos, transparência, alto poder espumógeno, né? Geralmente as espumas geradas pelos tensoativos, elas são bastante instáveis. Para você aumentar a estabilidade dessa espuma, você usa alguns estabilizadores de espuma, do tipo tensoativos anfóteros, tá? A viscosidade, esses tensoativos são capazes de gerar viscosidade para sabonetes líquidos, ou você pode usar alguns agentes doadores de viscosidade, derivados de celulose, tá? E limpeza proporcionada, detergência e higienização, que é a principal característica dos sabonetes, tá? Mas, além dos sabonetes líquidos, você pode ter também os sabonetes em barra. Um outro produto destinado a ser aplicado sobre a pele, pessoal, são os tônicos. O principal objetivo do tônico é a sua capacidade de neutralizar o pH da pele. Por isso que o tônico geralmente é um tipo de produto que é utilizado para preparar a pele para a aplicação de um hidratante ou de um produto anti-envelhecimento. Então, no protocolo de limpeza da pele, geralmente os passos corretos são limpar, tonificar, para depois você o quê? Hidratar, né? Eles são muito utilizados após o enxágue do sabonete, então você limpa, aí depois você tonifica com o tônico, né? Ou esse tônico também pode ser utilizado por neutralizar o pH da pele para remoção de maquiagem, tá? Como demaquilante. Os adstringentes são produtos destinados a serem aplicados na pele apenas para aquelas oleosas com tendência à acne. Os adstringentes são produtos que são capazes de diminuir a liberação de sebo, secreção lipídica pelas glândulas sebáceas, tá? Então, eles normalizam a secreção sebácea, que vai estar muito exacerbada no caso de peles oleosas com tendência à acne. Peles secas, né? O ideal é não usar esse tipo de produtos adstringentes, tá? Por vezes, existem produtos capazes de associar a ação tônica e a adstringente em um só. Os hidratantes são produtos geralmente do tipo creme. Os géis têm uma capacidade menor, mas os cremes, eles são capazes de formar um filme oclusivo na superfície da pele, retendo água entre a camada, né, oclusiva do creme e a pele, mantendo a hidratação. Geralmente por conter substâncias oleosas, lipofílicas, emolientes, ou devido à sua capacidade de umectação também, porque os cremes têm uma fase aquosa e uma fase oleosa. A oleosa exerceria a função de oclusão, a aquosa de umectação,
que seria constituída por substâncias com a capacidade de reter água, né? Do tipo alguns açúcares, polímeros, proteínas, ureia. Os esfoliantes e abrasivos são aqueles produtos que vão auxiliar aquela descamação espontânea que ocorre do extrato córneo. Ao longo da aula, a gente falou que a gente perde em cerca de 6 a 14 gramas de células mortas do extrato córneo por dia. Mas, por vezes, regiões muito espessas, como cotovelo, joelho, é necessário o uso de esfoliantes que vão favorecer a liberação de células mortas do extrato córneo, tá? Esses esfoliantes eles vão ser capazes de diminuir aquelas especializações de membrana, do tipo zona de oclusão, desmossomos, que mantém a coesão das células da epiderme muito justapostas umas às outras. Então, o esfoliante ele acaba exercendo um efeito queratolítico, ele promove uma lise, um rompimento dessas junções de membrana, diminuindo a justaposição das células da epiderme e favorecendo a perca, né, ou a liberação de camadas mortas do extrato córneo. Então, você favorece a descamação da pele. Geralmente, ele é indicado para peles oleosas e acneicas, né? Além de regiões que estejam muito espessas, porque com o uso de esfoliantes, você acaba diminuindo a hiperqueratinização folicular e desobstruindo o duto da glândula sebácea para que esse conteúdo seja extravasado, eliminado na superfície da pele e não fique retido, propiciando a proliferação de bactérias e fungos causadores da acne. Os esfoliantes geralmente são produtos constituídos por grânulos, né, de tamanho uniforme, que aplicados sob movimentos circulares suaves sobre a pele, vão propiciar ou favorecer a perca de células mortas da superfície da pele e estimular a renovação celular. Além dos esfoliantes, a gente tem os abrasivos. Os abrasivos é quando você tem um produto que deve ser aplicado sobre a pele, exercendo ação esfoliante, porém com um método mecânico, como as esponjas abrasivas, por exemplo. Tá? Bom, pessoal, essa aula, como uma revisão de anatomia e fisiologia da pele, é para fornecer, né, importantes informações que serão utilizadas para o desenvolvimento de formulações que sejam aplicadas topicamente na pele, objetivando a penetração, permeação ou a absorção de ativos, que é o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, algum questionamento, pode perguntar. Não, professor, tá tranquilo. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Até a nossa aula de segunda-feira que vem. Peço que vocês fiquem só um minutinho na sala, que eu preciso dar um recado. E boa semana.